Olá! Vamos direto ao ponto hoje, né? A gente vai mergulhar de cabeça na psicologia da adolescência. E olha, não é só sobre aquela fase de transição, sabe? É muito mais. É uma jornada psicológica profunda, uma verdadeira busca pela identidade que vai definir quem a gente se torna. E essa busca toda gira em torno de uma única pergunta, né? Aquela que ecoa na cabeça de todo adolescente. Quem sou eu? Essa é a questão central. É essa crise existencial que funciona como um motor, sabe? Um motor que impulsiona uma das transformações mais intensas da nossa vida. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o sentimento, né? Não sou mais criança, mas ainda não sou adulto. É exatamente isso. É a sensação de estar no meio do caminho, num limbo mesmo. As certezas da infância já não cabem mais, mas o mundo adulto, esse ainda parece uma coisa meio distante. Beleza. Então, para a gente começar a desvendar essa pergunta, quem sou eu? A gente precisa primeiro entender quem é esse sujeito. E é aqui que a coisa fica interessante, principalmente do ponto de vista psicossocial. O conceito de adolescente, esse que a gente tem hoje, é na verdade uma invenção bem moderna. Pois é. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Fica claro que a adolescência não é algo que sempre existiu do jeito que a gente conhece. Lá na antiguidade, a passagem da infância para a vida adulta era, rapidinha, marcada por rituais. Na Idade Média, quase não se falava nisso. Foi só lá na modernidade, com a industrialização, a necessidade de mais estudo, que essa fase intermediária foi, digamos, socialmente criada para dar conta dessa nova complexidade do mundo. E aqui tem uma distinção que é, fundamental a gente entender. Uma coisa é puberdade, outra é adolescência. Puberdade é biologia pura, hormônios, mudanças no corpo. Isso é universal, é um fato da natureza. Agora, a adolescência é a experiência de tudo isso. É biopsicossocial, é cultural, é um ato do homem. É aqui que entra a psicologia, a busca por identidade, os novos papéis na sociedade. Tá, mas e aí? Como é que a gente analisa essa busca toda pela identidade? Bom, para isso a gente precisa pegar nosso kit de ferramentas teóricas. E hoje vamos focar em dois nomes gigantes que todo estudante de psicologia conhece bem: Jean Piaget e Erik Erikson. São eles que nos dão as lentes para a gente entender o que está rolando na cabeça do adolescente. Vamos começar com o Piaget. Ele sacou a grande revolução que acontece na nossa cabeça nessa fase, o pensamento abstrato. Pensa só, pela primeira vez na vida, a pessoa não pensa só no que é, no concreto. Ela começa a pensar no que poderia ser, em hipóteses, em possibilidades. E é essa habilidade nova que, abre a porta para a autorreflexão e para começar a questionar o mundo. E as consequências disso? A gente vê no dia a dia, né? O adolescente de repente começa a questionar tudo, a argumentar, a debater, a formar as próprias opiniões. Aquela fase de só aceitar o que os adultos dizem acaba. Agora é confronto, é reflexão filosófica existencial, é o pensamento crítico nascendo com força total. Ok, já entendemos a parte cognitiva com Piaget. Agora vamos para o Erikson. Se Piaget deu o motor, Erikson nos mostra o campo de batalha emocional e social. É ele que define essa fase como o grande conflito entre identidade versus confusão de papéis. É nesse exato ponto que a briga para responder quem sou eu fica mais séria. E para entender essa luta, tem um conceito muito poderoso que é o dos 3 lutos. Pensa bem, para construir algo novo, você tem que deixar o antigo para trás, certo? Isso é um luto. Primeiro, o luto pelo corpo de criança. Depois, o luto pela identidade infantil, pelos papéis que tinha. E talvez o mais difícil, o luto pelos pais perfeitos da infância, que agora são vistos como pessoas, com falhas e tudo. Só que essa busca toda não acontece num vácuo, isolada do mundo. As ideias do Piaget e do Erikson são fantásticas, são universais, mas a realidade é muito mais complexa. A resposta para quem sou eu acaba sendo tecida por uma rede de muitas e muitas influências. Esse esquema mostra bem o modelo biopsicossociocultural. O que isso quer dizer? Que a identidade não é só uma coisa psicológica que acontece dentro da cabeça. Não, ela é um resultado de tudo junto. Fatores biológicos, tipo a puberdade, fatores sociais, como a família, os amigos, e os fatores culturais, os valores da nossa sociedade. Tá tudo conectado, é um sistema. É exatamente por isso que hoje, na psicologia, a gente prefere falar no plural, adolescências, porque não existe uma única forma de ser adolescente. A jornada de um jovem que vive numa cidade grande com acesso a tudo é completamente diferente da de outro que está numa zona rural. Classe social, cultura, gênero, tudo isso molda e muito essa experiência. Então, o que a gente tira disso tudo? A grande lição é que essa busca pela identidade não é um defeito, não é um problema para ser consertado. Pelo contrário, é a tarefa principal, a missão da adolescência.
É um processo que, por natureza, é complicado mesmo, cheio de facetas. Essa frase aqui resume a grande tensão da adolescência de um jeito genial. De um lado a gente tem a mente, que como a gente viu com Piaget, já está funcionando com lógica, com pensamento abstrato, tipo as engrenagens de um relógio. Mas do outro lado, o mundo emocional ainda é um caos. Uma verdadeira tempestade de sentimentos, de identidades brigando entre si, ou seja, o adolescente pensa como adulto, mas ainda se sente e se organiza como alguém em plena construção. E para a gente fechar, vamos pensar num dilema bem atual, quase um caso clínico. Aquela busca intensa por pertencimento em grupos na internet. O que é isso? Será que é uma exploração saudável de identidade, como diria o Erikson, uma experimentação de papéis? Ou será que isso já é um sinal de uma certa fragilidade psicológica? A TV, como a gente viu, dá as ferramentas, mas a resposta? A resposta, assim como a própria adolescência, é sempre complexa e precisa ser olhada com muito cuidado.